Aplaudir esse Jesus? Você vai aplaudir esse Jesus com mais entusiasmo, irmão, com mais força, Afinal de contas, Ele é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel, Ele continua cuidando de mim e de você. Quem diz amém? Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Coisa boa a gente estar aqui, coisa boa a gente receber do Senhor, celebrar o nome dEle, louvar a Ele. E Deus, Ele tem muito mais para mim e para você, amém? Você não vai sair daqui da mesma forma como você chegou. Eu declaro isso em nome de Jesus. Quem toma posse disso por fé? Amém. Você vai sair daqui diferente. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Eu quero falar sobre princípios nessa noite. Eu quero falar sobre princípios, essa palavra que o Senhor começou a ministrar ao meu coração, acho que uns 15 dias atrás, irmãos. E quando foi hoje à tarde, o Senhor teve misericórdia de mim e de você, e trouxe essa palavra para a gente. Livro de Ruth, capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, não tem problema, pode ligar. A minha hoje está ligada, não está aberta. Né? E está valendo, o negócio é a gente ler, o negócio é a gente ouvir, o negócio é a gente não deixar essas escrituras de lado na nossa vida. O livro de Ruth é um livro que vai falar basicamente sobre redenção. No final das contas vai falar sobre redenção. Não é apenas uma história de amor, não é apenas uma história que deu certo na vida de uma família, na vida de uma pessoa, e que gerações foram abençoadas por conta dessas pessoas. Não é apenas isso, não. O livro de Ruth ele vai falar sobre uma das lições que eu acho fantástica, de tantas que eu tiro para a minha vida e passo para você, é que o nosso Deus, Ele é Deus de segunda, de terceira, de quartas oportunidades. Quantas oportunidades nós temos, né, irmãos? Ele é Deus das oportunidades, Ele é o Deus que faz algo novo, mesmo quando a gente peca contra Ele, mesmo quando a gente erra, mesmo quando nós falhamos com Ele, Ele permanece fiel. Diga assim, Deus, diga com vontade, diga assim, Deus permanecerá fiel. É isso aí, comigo e com você. Nós não podemos perder isso de vista. Ele permanecerá fiel. Decisões erradas, decisões que nós não deveríamos tomar, a gente acaba tomando, né? Mas Ele é Deus. Então, olha o começo dessa história. Ruth capítulo 1, a partir do versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Olha como começa o texto. Houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Veja que eles queriam viver por algum tempo, não seria para sempre. O plano inicial era esse, por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém e de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, e seus 2 filhos, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Quem está aqui, diz amém. Algumas informações, logo no início. O livro de Ruth foi escrito no tempo dos juízes, quando os juízes governavam Israel, quando Israel não era governado por reis. O livro de Ruth vai nos contar que a situação em Belém, na situação da terra do pão, Belém, terra do pão, era uma situação de escassez. Por que a situação de escassez? Porque o povo se voltou contra Deus, e todas as vezes que o povo se voltava contra Deus, que o povo se voltava as costas para Deus, esquecia Deus, começava a servir deuses estranhos, à medida que o povo se afastava, o mal tomava conta do povo. O mal tomava conta do povo. E Deus permitia que esse mal chegasse. Esse mal chegava com a escassez. Esse mal chegou aqui com a fome. Com a fome. Mas, escute bem uma coisa. A situação era muito difícil, mas Deus nunca deixou o seu povo morrer de fome. Preste atenção nisso. Isso é importante a gente ter isso. O povo sofria, mas o povo não foi extinto pela fome. E eles eram de Belém Efrata, logo no começo, eles eram filhos de Belém, eles tinham uma bênção de Deus, eles eram da tribo de Judá. Tudo isso nós lemos no começo. Olha quantas promessas, olha o escritor do livro vai trazer para mim e para você. Quantas promessas. Mas, mesmo assim, o livro
de Ruth vai mostrar para mim e para você que as decisões vão fazer toda a diferença na nossa vida, isso é lógico. Os princípios desse livro, para mim e para você, vai ensinar a mim e a você hoje que nós temos que, as decisões que nós vamos tomar e aquilo que nós vamos viver, nós sabemos que existem as consequências, nós devemos viver da melhor forma, devemos tomar as decisões ouvindo a voz de Deus. Eu trouxe aqui 6 princípios para a gente aplicar na nossa vida. Cadê? Bota o primeiro princípio, filho. O primeiro princípio que eu aprendo com esse texto, com esse livro de Ruth, sabe qual é? A saída de Belém vai trazer uma crise, número 1, vai trazer uma crise. Uma crise e ao mesmo tempo vai trazer uma oportunidade. Número 1, uma oportunidade. Sabe o que eu aprendo com isso? A saída de Belém vai trazer oportunidades, mas eu tenho que escolher aquilo que é certo. Mesmo diante de um cenário de crise, mesmo diante de um cenário de abundância, eu tenho que saber escolher o que é certo, mesmo na abundância e mesmo na crise. Eu tenho que saber tomar as decisões certas. Você pode estar passando um momento muito difícil. Você precisa tomar as decisões certas. Você pode estar num momento de fartura, de abundância. Tome decisões certas para que essa fartura não venha a escorrer pelas suas mãos. Seja qual for a situação que você está esperando. Eu espero uma resposta. Que você saiba ouvir a voz de Deus. Guarde isso. Crise traz oportunidades, mas escolha certo. Versículo, na época dos juízes houve fome, né? O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Na hora da crise, Elimeleque, ele faz o quê? O texto diz, ele vai embora. Ele sai de Belém. Ele devia fazer isso, ele não devia fazer. Eu tenho certeza aqui que ele foi movido pela emoção do momento. Tinha uma crise, mas pastor, não tem como ficar, será que não tem? Será que essa crise, é a situação difícil? Se eu creio que Deus está governando tudo e todos, dentro dessa situação, Deus vai trazer provisão. Dentro disso que eu estou vivendo, Deus vai trazer uma resposta. Dentro daquilo que eu estou passando, eu não posso tomar decisões precipitadas. Você, diante das situações difíceis, tem 2 escolhas simples e diretas. Ou você continua com o Senhor e confiando nele, ou você vai sair da presença dele e vai se dar muito mal. Mas pastor, Deus me abandonou. Deus não abandonou, Deus não abandona ninguém. Somos nós quem nos afastamos dele. Mas ele não abandona ninguém. Ele é amor. E quando a situação é difícil e uma pessoa se afasta de Deus, se afasta de Deus, não irá ouvir a voz que deve guiá-la nos momentos difíceis. É como se a situação está difícil. Eu estou me afastando de Deus. Como é que eu vou ouvir essa voz se eu estou me afastando dele? Como é que eu vou ouvir a voz da direção se eu estou me afastando dele? Como é que eu vou ouvir essa voz que vai me tirar desse deserto se eu estou me afastando dele? Como é que eu vou tomar decisões precipitadas ou qualquer decisão diante de um cenário difícil? Não, irmão. Diante do cenário mais difícil, eu e você, a gente tem que correr para o altar do Pai. A gente tem que mergulhar na oração. Nós é que precisamos mesmo buscar Deus. Está difícil, meu irmão, o negócio está apertando. Vá para os pés de Jesus. O diagnóstico chegou, foi negativo. Vá para os pés de Jesus. O diagnóstico chegou, não foi o que eu esperava. Vá para os pés de Jesus. A empresa não está bem, o tempo não está difícil, o dinheiro não saiu. Vá para os pés de Jesus. Cuidado com quem está influenciando você nos momentos mais difíceis. Olha, eu não canso de repetir 2 Coríntios 10, 14. No mundo existem muitas vozes, nenhuma delas são sem sentidos, não. Não vá ouvir as vozes do mundo, não vá ouvir a voz, né? A voz do povo. Que voz do povo? Eu tenho que ouvir a voz do meu pastor Jesus. Eu tenho que ouvir a voz do meu pastor Jesus. Eu tenho certeza absoluta, se aqui Elimeleque, conhecedor de Deus, tivesse pedido perdão pelos seus pecados, se voltasse para Deus e pedisse uma resposta, Deus responderia e não era para ele sair de Belém. Mesmo na crise, mesmo na crise.
Eu posso reagir, eu devo reagir de forma correta diante dos momentos mais difíceis da minha vida. E você há de concordar comigo, querido irmão, você que nos visita nessa noite, nas horas mais difíceis, seja ela qual for, é muito mais fácil a gente sair correndo, não é não? É muito mais fácil sair correndo. Muito mais fácil dar as costas e ir embora. É o mais fácil a fazer. Mas nem sempre é aquilo que eu devo fazer. O chefe da família, chamado Elimeleque, ele vai pagar um preço muito alto. Ele vai pagar um preço muito alto por conta de uma fuga desastrosa que vai causar a sua morte prematura. Porque um problema cresceu. Eu prego nessa noite para pessoas aqui que estão preferindo fugir. Sabe de quê? Do seu casamento, porque está em crise. É mais fácil eu me separar. Vai cada um para o seu lugar e cada um segue a sua vida. É o mais fácil, mas não é aquilo que Deus quer, porque Deus ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar a sua família, Ele quer restaurar a sua vida. Porque não adianta você ir para um lado, seu marido, sua esposa ir para o outro, porque vão ser dois feridos e nunca vão dar certo na vida enquanto tiver esse coração ferido. Para que possa dar certo, você tem que se deixar ser curada pelo pastor Jesus. Prego para pessoas aqui nessa noite, prego para pessoas aqui que estão tomando decisões erradas, porque não querem enfrentar um tratamento. Meu psicólogo é Jesus, pastor. Mentira, é não. Você está com medo de enfrentar o psicólogo, o psiquiatra. Está com medo de ir para uma sessão com a sua esposa, para ir com o seu esposo, porque você vai ser tratado e vão apertar essa ferida e você está correndo, mas você precisa. É muito mais fácil dizer o quê? Eu não vou fazer o tratamento. Eu não vou procurar o pastor. Não vou procurar o pastor não. Para que eu vou procurar o pastor? Para ele saber da minha vida? Não. Para saber da sua vida? Não. Para a gente orar por você. E é bíblico. A gente orar por você. Aconselhar. Chorar junto. Se alegrar junto. É muito mais fácil, cada um vai para o seu lugar. É muito mais fácil fechar as portas, pastor, da empresa. É muito mais fácil eu ir para outro lugar. É muito mais fácil eu sair de Maceió, porque Maceió não tem trabalho. Quem disse que não tem trabalho? Quem disse que não tem? É muito mais fácil ir para os Estados Unidos. Irmão, se você tiver visto dinheiro, vá-se embora, só não vai ficar legal. Agora só vai embora se Deus mandar. Porque senão, meu irmão, você pode estar na Suécia. Se Deus não mandou você, o negócio vai apertar você. Quem está aqui? Tenho que entender isso. Na hora das dificuldades, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o segundo princípio que eu aprendo com essa história? O segundo princípio que eu aprendo com essa história é quem anda por necessidade, sempre vai se dar mal. Então, nunca se mova por necessidade. Diga assim, eu preciso me mover, não por necessidade, mas por obediência. Necessidade versus obediência. Se você vai se mover, se você está vivendo a sua vida por pura necessidades, vai se dar mal. Eu só posso dar passos na minha vida se for passos de obediência a Deus. Elimeleque, ele vai sair de Belém por uma necessidade aparente. Era necessidade, era, pastor, se fazia necessário, o tempo era de escassez. Mas eu acredito que quem dá o pão para mim e para você é Deus. E era assim na antiguidade, e continuará sendo hoje e vai ser amanhã. Ele se move única e exclusivamente por necessidade. Ah não, pastor, eu tenho que vender o meu carro para colocar na empresa, porque a empresa está no vermelho. Espera aí, velho. É mesmo? Será que é isso mesmo? Não, pastor, eu tenho que me desfazer de um bem, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Calma. A necessidade muitas vezes vai cegar a mim e a você, por isso que eu não posso me mover e tomar decisões, simplesmente por necessidade. Eu tenho que tomar minhas decisões de acordo com a vontade de Deus. Olha só. Eu tenho que tomar minhas decisões de acordo com a vontade de Deus. Nunca se mova por necessidade e sempre por obediência. Existem grandes diferenças em pessoas que se movem por necessidade e pessoas que se movem por obediência.
O texto é muito claro, havia uma necessidade. Elimeleque, ele vai tomar decisões precipitadas, vai sair de Belém, vai morrer precipitadamente, seus filhos vão morrer precipitadamente. Foi o quê? Foi a fome que fez com que eu fizesse isso? Foi não, porque muitos ficaram e enfrentaram a fome, ninguém morreu de fome, passaram momentos difíceis, mas o povo ficou preservado. Quem está aqui? Irmão, você está aqui em nome de Jesus? Pelo amor de Deus, você está aqui? Senhor, em nome de Jesus, declaro que todo impedimento dessa palavra chegar no coração dos teus filhos cai por terra agora, em nome de Jesus, você é livre. E mantenha aqui a cabeça aqui nesse lugar, viu? O pensamento voar, traga de volta. Elimeleque se move por necessidade e se dá mal. Mas eu encontro na Bíblia também pessoas que moveram-se de acordo com a voz de Deus. Passaram necessidades, passaram, mas venceram. O que é que eu posso falar para você do apóstolo Paulo? Queria ir para Roma. Era o sonho dele, não chegou a hora de pregar em Roma, capital do império. Aí Deus diz assim, está na hora ainda não. Passa na Macedônia, vai ajudar quem precisa. E naquela passagem da Macedônia, ele vai parar em Filipos, Atos capítulo 16. Ele se move não pelo desejo, mas vai se mover pela obediência. Ele vai chegar em Filipos, o que é que vai acontecer? Atos 16, várias mulheres ricas da cidade se convertem a Jesus, começam a sustentar a obra de Deus. Mulheres que entregaram a vida para Jesus, que influenciaram com certeza as suas famílias. Uma mulher que fazia adivinhações, não é? Foi liberta daquele demônio da adivinhação. Paulo e Silas foram chicoteados, foram para onde? No cárcere interior. E lá no cárcere interior, o grande terremoto, as portas se abrem. Lembra dessa história? O carcereiro vai, puxa a espada para tirar a sua própria vida e diz assim, não faça isso, estamos todos aqui. Ele ganha aquela família para Jesus. No outro dia, a justiça é feita e eles vão embora. Ele se moveu por necessidade, não, ele se moveu por obediência. E no final da sua vida, ele vai dizer o seguinte, meu Deus, eu terminei a carreira, guardei a fé, fui um vencedor e agora vou me encontrar com o meu Jesus. Ele venceu, ele se move por obediência. O homem que vai escrever a metade do Novo Testamento. Abraão vai se mover por obediência, vai passar dificuldade, vai ter as lutas dele, mas vai se tornar um pai de multidões. Você está vendo a diferença quando eu movo por obediência versus a necessidade? Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Filho, o texto aqui, ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Quem diz amém por isso? Quem pode aplaudir a Jesus? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma frase aqui do pastor Martin Luther King Jr. Filho, frase aqui do pastor Martin. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi. Mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi. Mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Sabe o que é isso? Confiar em Deus. Obedecer a Deus. Entender que Ele tem a resposta, entender que Ele é a saída, entender que Ele é a solução. Aleluia. Aprenda uma coisa, o Abba, Pai, o nosso Deus, sempre nos abençoa quando nós o obedecemos. Lembre de uma frase, o caminho da bênção vai cortar o caminho da obediência. Tenho que ouvir a voz de Deus, tenho que me mover por obediência. Terceiro princípio que eu aprendo com esse livro de Ruth. A semeadura é opcional, mas a colheita ela vai ser sempre obrigatória. Semear é opcional, mas sempre haverá uma colheita. Então cuidado com o que você está semeando.
Quem semeia vento vai colher o quê? Tempestade, todo mundo sabe. Quem semeia discórdia, misericórdia. Misericórdia. Discórdia entre irmãos, nossa, misericórdia, meu Deus do céu. Agora, se eu semeio amor, eu vou colher amor, isso é lógico. Se eu semeio paciência, eu vou ter paciência. Se eu semeio a palavra de Deus na minha vida, eu vou colher essa palavra. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Nós somos resultado das nossas escolhas. Elimeleque sai de Belém com sua esposa, com seus filhos. Vai morrer, ele vai morrer os filhos. Fica Noemi, sua esposa, sofrendo também. E tem um texto aqui, desse capítulo 1, versículo 20, que diz assim: mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Nossa, mas Deus, olha o que ela estava dizendo, Deus fez isso comigo, me tornou a vida amarga. Nossa, irmãos, tem gente que está repetindo o mesmo discurso ontem, mas porque Deus fez isso comigo? É porque Deus me abandonou. Deus não mandou eles saírem, ela saiu seguindo seu marido, também vai ter consequência. Mas Deus, escute, Deus ele é bom na sua essência, quem diz amém? Deus ele é bom, ele não vai mandar as catástrofes, ele não vai mandar o mal, tudo isso acontece por conta do pecado e esse não é o tema da nossa mensagem. Mas tem muita gente culpando Deus pelas decisões que tomou. Oxi, que é isso, meu filho? Você veio aqui nessa noite para entender isso. Aquilo que eu semeei, eu vou colher. É lógico. Onde foi Deus? O que foi que Deus fez? Deus está no seu alto sublime trono. Decisões erradas que nós tomamos aqui vão ter as consequências. Agora, não coloque a culpa das consequências que você está passando em Deus. Deus me abandonou, pastor. Deus me abandonou, Deus não ouve a minha voz. Onde está Deus? Ainda tem mais pessoas assim, aí não coloca. Você conhece pessoas que sempre vão colocar a culpa nos outros? Fulano de tal pode, mas não me ajuda, não me abençoa. Fulano de tal, procurei ajuda, pedi ajuda a ele, voltou as costas para mim, mas que homem ruim, mas que mulher ruim. Mas peraí, quem entrou na situação foi você. Entendeu porque todas as decisões da nossa vida nós temos que pensar, nós temos que ponderar, nós temos que ouvir a voz de Deus. Entendeu por que nós precisamos? Para quê? Para que a gente não venha sofrer lá na frente. E Noemi está colocando a culpa em Deus, algo que ele não tem nada a ver. As consequências. Se você estava vivendo dessa forma, achando que Deus tinha se esquecido, que Deus estava mandando algo para você, para com isso. Deus ele é amor, ele é graça, ele é justiça, mas ao mesmo tempo ele é o Deus da segunda oportunidade. Eu falei isso no início do culto. Ele é Deus de segunda oportunidade, aleluia. Ele é Deus fiel, aleluia. Ah, pastor, meu casamento não dá certo. Esse homem, essa mulher que eu me casei, ela é isso, ela é aquilo outro, esse homem é aquilo outro. Peraí, quem foi que decidiu casar? Quem foi? Todo mundo estava dizendo que não era por esse caminho, mas você foi por esse caminho. Ah, pastor, aí eu já atendi pessoas que disseram assim, mas pastor, o medo de ficar sozinho. Tem gente que está se casando por medo de ficar sozinho. Como pode isso? O medo de ficar sozinho, esse que te digo, vaso. Pior é passar o resto da vida junto com uma pessoa que não vai fazer bem nenhum a você. A necessidade. Eu não posso ficar sozinho, não posso ficar sozinha. Aí o primeiro, o segundo que chegou, ocupou um lugar que não era para ele, porque você deu a oportunidade. Muito pior pode ser os seus dias, sabe por quê? Sabe por quê? Porque não está compatível com o que a palavra de Deus ensina. Eu não posso ter comunhão de luz e trevas.
Quem está aqui? Ah, é porque não está... Agora, filho, agora... Dá jeito, dá jeito. Vai ter que orar muito, vai ter muitas noites de oração, muitas lágrimas a serem derramadas. Escolha o que é certo. Faça escolhas certas em tudo, na sua vida, se você é solteiro, estou falando para o solteiro, né, agora, para o solteiro. Se você, na sua vida amorosa, escolha um homem ou mulher de Deus. Ah, mas não tem, como não tem? Está difícil, eu sei que homem está difícil. Eu sei que está. Mas existe o seu separado, antes mesmo de você imaginar, existe alguém de Deus para a sua vida. Eu não estou enxergando, nem eu estou enxergando, mas Deus sabe. Homem de fé, pastor, você, eu sou, e eu creio. E olhe, a alegria nossa é fazer casamento. Pense. Porque Deus é Deus de família. Deus é Deus de família. Quem diz amém por Deus é Deus de família. Decida, eu estou falando aqui na vida pessoal, decida fazer escolhas certas profissionais, decida fazer escolhas certas das suas amizades, decida fazer escolhas certas para a sua saúde. Decida escolher o que é certo. E a Bíblia fala, pastor, de pessoas que escolheram o certo, está cheio. Hebreus capítulo 11, por exemplo, galeria dos heróis da fé. Moisés escolheu o que era certo. Se você analisar a vida de Moisés, você vai ver que ele fez decisões acertadas durante toda a sua vida. Em outras ele errou, mas na maioria ele acertou. Escolha o que é certo. Quem está aqui? Sabe o que eu aprendo com essa palavra também? Eu aprendo um quarto princípio. Eu aprendo um quarto princípio com essa palavra. Sabe qual é o princípio? O quarto princípio. Bota aí, meu filho. Deus é Deus de boas notícias. Quem diz amém? Diga assim: Deus é Deus de boas notícias. Mesmo diante de decisões erradas, mesmo diante de consequências desastrosas, Deus é Deus de boas notícias. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, Deus, Ele é Deus de boas notícias. As boas notícias vão estar chegando, quer dizer, elas já estão chegando na sua vida. A boa notícia de Deus, ela já chegou para o mundo. A boa notícia de Deus, qual foi? Jesus enviado. A boa notícia para o mundo, Jesus, o Salvador, veio ao mundo. Ora, Jesus, quando entra na nossa vida, tudo muda. Sabe qual é a boa notícia? Jesus quer transformar a sua vida, velho. Sabe qual é a boa notícia? Jesus quer transformar a sua vida, porque transformando sua vida, vai transformar seu casamento, vai transformar sua família, vai transformar seu trabalho, vai transformar sua saúde, vai transformar suas emoções, vai transformar seus relacionamentos, vai transformar tudo em você. Boas notícias do céu. Quando você chegar em casa, são 4 capítulos, lê essa história do livro de Ruth. Tem um versículo aqui que diz assim: quando Noemi, bota o versículo, filho. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera com auxílio dado ao seu povo, é o próximo, ao seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas noras para a sua terra. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Ela soube que as coisas estavam ficando boas lá em Belém. Ela soube que as coisas estavam melhorando. Ei, as coisas vão começar a melhorar na minha e na sua vida. Eu declaro essa palavra em nome de Jesus. Bom é servir o Deus das boas notícias. Bom é servir o Deus que nos dá bom ânimo. Bom é servir esse Deus. Querido, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ei, se anime no Senhor nessa noite. Se anime no Senhor nessa noite. O ânimo é o agente ativador do ser. Quando eu me animo em Deus, as coisas vão começar a mudar primeiro no meu coração e depois vão mudar na minha vida externa. Vão mudar primeiro aqui dentro e depois vai mudar ali fora. Aleluia. Coisa boa é ter bom ânimo. Ânimo é agente ativador do ser. Quando eu me animo no Senhor, quando eu tomo para mim um bom ânimo de Deus, eu me levanto diferente. Eu vou me levantar diferente, Senhor.
as lutas são grandes, mas muito obrigado, porque o Senhor está me dando saúde para me levantar dessa cama. Vou ali fazer o meu café, vou fazer o meu pão com manteiga, vou fazer o meu ovo, vou fazer o meu cuscuz, vou fazer o que for, vou levantar, vou trabalhar. Senhor, muito obrigado, porque mesmo eu querendo ficar triste, eu me renovo no Senhor. Eu vou me renovar no Senhor, eu vou me renovar no Senhor. Tenha bom ânimo. Saia daqui, você pode esquecer de tudo que eu preguei, mas só não esqueça disso amanhã. Quando você levantar, clame pelo bom ânimo e declare que você está com o bom ânimo de Deus. Pastor, você não conhece a minha vida, você não conhece as minhas lutas, você não conhece as minhas, eu não conheço as suas, mas nós servimos ao Deus que conhece a minha e a você. É uma decisão. Quando eu ajo dessa forma, Provérbios 14:30, o ânimo é a vida do corpo, nossa. Já viu alguém que está já morrendo? Ai, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Está tudo bem? Está tudo bem. Misericórdia, meu irmão. Está tudo em paz, meu irmão. Está tudo na bênção. Vamos ter bom ânimo. Provérbios, o ânimo é a vida do corpo. A vida de uma pessoa que possui ânimo é uma vida de movimento. Não fica parada, não fica chorando, não fica prostrada. Pode até, olha, não estou dizendo que não é para chorar. Não estou dizendo que não é para não permanecer. Olha, sabe qual é o problema? É que tem muita gente permanecendo prostrada, chorando e ficando no meio do caminho. Chorar é uma coisa. Agora ficar prostrado, a vida parou tudo. A pessoa tem uma depressão profunda. Eu creio no Deus que liberta, tá certo? Eu creio no Deus que cura a depressão. Eu já ouvi testemunhos e tenho testemunho para contar de Deus que levantou da cama. A pessoa levantou fulano, vai levantar você se você tiver fé. Vai levantar você se você tiver fé. Se você tomar essa palavra se tornar rema no seu coração, aleluia. Querido, o ânimo gera entusiasmo, é ou não é? Meu Deus do céu, ânimo gera entusiasmo. E outra coisa, da mesma forma que a tristeza contagia, o ânimo também vai contagiar quem está do seu lado. Lembre, você é sal da terra e luz do mundo. Pode estar todo mundo, também juro o quê? Triste o quê? Chegou no seu trabalho, chegou na sua casa, vamos levantar, vamos embora, porque Jesus é bom. O pastor disse que Deus é bom, a Bíblia diz que Deus é bom, eu ouvi essa palavra que Deus é bom. Vamos levantar, as coisas vão mudar, a situação vai mudar, Deus vai trazer vitória para mim e para você. Mas está passando por isso, por aquilo. Estou passando hoje, mas amanhã Deus vai dar vitória. Lembre-se disso. O choro pode durar uma noite, mas diga assim, já chegou. Já chegou. Já chegou. Pastor, e o que é que eu faço para ter esse bom ânimo? E o que é que eu faço para ter esse bom ânimo? Bota aí, filho, o versículo. Portanto, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor nisso, pense nas coisas do alto. Alimente suas coisas, alimente sua mente com coisas de Deus. É só desgraça, misericórdia, sai de perto de mim. É só tristeza, é só luta. Não, meu irmão. Deus disse que vai dar vitória, Deus disse que a situação vai mudar, eu creio que tudo é possível, eu louvo, eu adoro, eu vou trazer pensamentos bons à minha mente, pensamentos amáveis, justos, honestos, de boa fama, é aquilo que você está alimentando a sua alma. Qual é o maior pensamento de bom ânimo? A palavra de Deus, a palavra de Deus. Alimente seu coração com a palavra de Deus. Mas você liga o carro, já liga no rádio, já começa aquela sofrência. Ligou o carro, o rádio ligou, é a música da sofrência da rádio. Aí você acha bom e vai ouvindo aquele demônio até o trabalho. Como é que você vai querer ter bom ânimo? Aí chega no trabalho e bota lá no repórter que só dá o quê? Fulano de tal morreu.
Irmão, eu levava o menino para o colégio, aí eu botava na rádio. Aí tinha uma hora que eu não sei se ainda tem hoje, mas até pouco tempo atrás tinha. Deu entrada na unidade de emergência Armando Lages, 45 esfaqueados. Não sei quantos baleados por arma de fogo, afogados, não sei o que. Eu disse, misericórdia, meu irmão, eu ouvi isso logo cedo de manhã, só notícia trágica que deu entrada lá na unidade de emergência, misericórdia, não, meu irmão, vou ver outro negócio. Aí eu mudava, rádio AM, né? Rádio AM passou, tá vendo aí? Eu escuto. Mas depois eu deixei, meu irmão, eu vou alimentar o meu coração com aquilo que traz o quê? Bom ânimo. Quem está aqui? Quem está aqui? Seja uma pessoa otimista, meu irmão. Pelo amor de Deus, seja otimista, porque senão as lutas, os problemas vão tragar você e vão acabar com você. E onde eu encontro otimismo? Na palavra de Deus. Aqui. Até os jovens se cansam, se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão. Salmo 125, os que esperam no Senhor são semelhantes ao monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eita mesmo, não se abala. Pode vir notícia A, notícia B, eu não vou me abalar, eu não vou perder a minha fé, não vou perder a minha vida, não vou perder o meu ânimo. Alimente a sua vida com essa palavra daqui. Pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou enfrentando? Não sei, mas Deus sabe. Ele está dando bom ânimo para você. A boa notícia chegou para Noemi e trouxe para o seu coração o desejo de voltar para a sua terra. A boa notícia, igreja El Shaddai, vai chegar para você. A boa notícia vai chegar para você. A boa notícia vai chegar para você em nome de Jesus. Então mantenha o seu coração firme em Deus. Sabe qual é o quinto princípio? Nem todos que começam algo com você irão terminar. Nem todos que começaram um grande projeto com você vão terminar. Tem um versículo aqui que vai falar de Noemi, vão falar de Ruth e Orfa. Chega em casa, você vai ler e você vai entender direitinho aqui o enredo da história. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, versículo, despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. A palavra vai nos ensinar que Noemi vai sugerir a Ruth e a Orfa para voltar para o seu povo. Orfa vai voltar para Moabe, vai voltar, mas Noemi vai continuar a ter a companhia de Ruth. Extremamente normal, quem começa algo com a gente pode não ficar até o final, extremamente normal. E último princípio que eu guardo para mim e para a sua vida. Isso é muito forte. Boas escolhas mudam o meu destino e a minha geração. Você diz amém? Boas escolhas mudam o meu destino e a minha geração. As escolhas que você faz hoje têm o poder de mudar a geração e tem o poder de abençoar a geração dos seus filhos. As boas escolhas que você faz hoje têm o poder de abençoar gerações. Olha só. Ruth respondeu, diz o versículo, não instas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela decide ficar. E a decisão de ficar, de Ruth, de ficar com sua sogra Noemi e voltar para sua terra. E aí onde vem a beleza da história, que não dá para a gente conversar muito sobre ela por conta do tempo. É aí onde Ruth vai ser resgatada por Boaz. Na nossa cultura ocidental, essa questão do resgate, a gente não entende muito bem o que era. A gente não entende muito bem, a gente não sabe muito bem. Aqui no tempo de Ruth, aqui no tempo de Noemi, no tempo de Boaz, se um homem não tivesse filho, se uma mulher não tivesse filho, não tivesse descendência, aquele homem ficaria, e aquela mulher ficariam esquecidos na história, ficariam para trás e seria um motivo de vergonha. Motivo de vergonha. Como o marido de Ruth, ele morreu, ela vai voltar para sua terra viúva. Alguém da família
deveria ser o resgatador. O que é isso? Aquele que poderia, diante da lei mosaica, tomar para si aquela viúva, casar com ela e dar uma oportunidade de uma segunda família. Deu aqui o resumo, deu para entender mais ou menos aí? Beleza. Porque Ruth permaneceu com Noemi. Eles voltam para sua terra. E Ruth vai se casar com um homem chamado Boaz. Foi o resgatador, foi aquele que casou com Ruth e suscitou descendência a ela. A princípio era uma mulher que não tinha nada para dar certo. Estava fadada ao fracasso. Viúva, numa terra, viúva, fora da sua terra. A terra começando a se reerguer de uma grande fome. Tinha tudo para não dar certo. Mas eu disse desde o início, e aqui eu fecho com a mesma frase: Deus, Ele é Deus de segundas oportunidades. A oportunidade vai chegar para Ruth. A oportunidade chegou para ela. Ela vai casar, e ela vai ter filhos. E os filhos dos filhos, dos filhos dos filhos, chegaram à descendência de um homem chamado Davi. Você conhece Davi? Conhece Davi na Bíblia? Davi é descendente de Ruth e de Boaz. Jesus Cristo é da linhagem de quem? Diga assim, de Davi. É da linhagem de Davi. Você está entendendo como Deus faz? Porque ela decidiu, porque ela não foi embora, porque tomou decisões certas, Deus a abençoou. Deus a abençoou. Ela vai ter filhos e da descendência dela, virá o Messias, virá o grande rei Davi, vai vir o Messias, vai vir Jesus. Por que eu trouxe essa história? Mais uma vez para dizer para mim e para você que quando eu sigo os princípios da palavra de Deus, as coisas vão dar certo, irmão. Vai ter luta, vai ter provação, mas eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que me animar no Senhor, eu tenho que confiar nele, eu tenho que gerar fé no meu coração e acima de tudo, eu tenho que crer e proclamar minha vitória. Proclame sua vitória. Declare em nome de Jesus que Deus está mudando sua vida. Pastor, você não está vendo hoje. Você não está vendo com os olhos naturais, mas com os olhos da fé você já vê, você já contempla. Então comece a gerar isso no seu coração. Isso vai gerar bom ânimo em você. E creia. Deus é Deus de segunda, terceira, quarta oportunidade. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus que tem bom ânimo para entregar para você, para que você possa fechar essa semana com um bom ânimo do Senhor, confiando nele e declarando a sua vitória. Deus é Deus de boas notícias. Quem diz amém por isso? Diga assim: Deus de boas notícias. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.